Tecnovits para falar com empreendedoras do campo. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago aqui no canal da Mulher Rural Brasileira convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais, no youtube.com/Campo e Batom, somos podcast no Spotify e também estamos no Facebook. Basta entrar na colheitadeira, entrar no trator e assistir Campo e Batom a hora que você quiser. E hoje o papo, gente, é o seguinte, deixa eu ligar aqui. O papo hoje vai ser com as empreendedoras da fruticultura. E temos aí 3 mulheres líderes, mães, que estão envolvidas na sucessão dos seus familiares com as suas propriedades e vão dar reais casos de sucesso, mostrar quais foram as suas dificuldades e como venceram grandes desafios, principalmente agora que é a Semana do Empreendedor. Tudo com o apoio da Tecnovits, essa feira que é uma das maiores feiras de fruticultura que existe hoje no país, que trabalha muito todas as inovações para as frutas e principalmente para a uva, que é o carro-chefe aqui da Serra Gaúcha. Com o patrocínio do Sicredi Serrana, Senar RS, Suvalan, Concevits e Tecnovin. Vamos começar o Campo e Batom de hoje. Eu quero apresentar as nossas convidadas. Caliandra Marcon, de Bento Gonçalves, produtora de uva, cooperada Aurora, lutadora, professora de artes marciais. Adoro essa diversidade aí, Caliandra. E você é responsável pela gestão de toda a ação aí da sua propriedade. Bem-vinda, Campo e Batom. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Também está conosco a Alexandra Garbim, ela que é proprietária do Recanto das Flores e Sabores em Bento Gonçalves, integrante da AME, Associação de Mulheres Empreendedoras da Aurora, e também integrou o turismo e a propriedade que era dos pais com experiências de gastronomia italiana. E vamos falar sobre a AME também, que a Caliandra é uma das vice-diretoras, né, Alexandra? Exato, olá, prazer imenso estar aqui com vocês e vamos trabalhar um pouquinho hoje esse bate-papo gostoso, né? Falar um pouquinho de empreendedorismo, de turismo e as ações que as mulheres fazem à frente às suas propriedades. E quem está com a gente também, direto de Pinto Bandeira, a capital do pêssego de mesa. Pode pesquisar lá o que é um pêssego de mesa gostoso e maravilhoso. Ela que é presidente da Associação de Produtores de Frutas de Pinto Bandeira, agrônoma, sucessora familiar, produtora de frutas e citros e outras frutas com caroço também, Rubiane Rubo, que bom te ter aqui com a gente. Muito obrigada por tua participação. Olá, muito obrigada pela apresentação, Alessandra, pela oportunidade de estar aqui conversando com outras mulheres sobre esse assunto que a gente domina, né? Claro. Por falar em dominar, tu és, por acaso, a primeira presidente da Associação de Produtores de Frutas aí do teu município? Sim, eu sou a primeira mulher presidente da associação daqui. A gente tem outras mulheres associadas, né? Principalmente filhas de produtores, esposas de produtores, mas com certeza, né, dos 48 associados, aí acho que são 5 mulheres, os outros são todos homens. Como é que foi esse teu ser presidente de uma cooperativa, de uma associação que a gente sabe que tem bastante ação, ideia masculina, né? Como é que você se vê em meio a tudo? Você foi escolhida, foi eleita? Como é que foi como é que você chegou até essa presidência? Sim, o meu pai já fazia parte dessa associação e eu acompanhava algumas reuniões, né? Então eu acompanhava e tinha algumas ideias já para estar implementando isso. Mas eu nunca me envolvi, eu ainda estava na faculdade de agronomia, e assim que eu finalizei, teve a eleição e queriam que eu assumisse já a presidência, né? Mas eu preferi primeiro estar a par, participar junto com os outros, para depois estar assumindo essa liderança. Então, inicialmente, eu fiquei como vice-presidente, e depois, aí sim, teve a votação, numa outra gestão, aí eu fui votada para ser a presidente. Mas a diferença que eu vejo é de alinhamento mesmo das ideias que eu tenho, talvez uma outra geração, não só por ser mulher, né, mas uma outra geração, e claro que algumas coisas são mais femininas mesmo, né, agora a gente está buscando indicação geográfica, que é um diferencial, de agregar valor, então eu acho que talvez isso seja um pouco de visão mesmo feminina, de querer agregar valor ao produto, né, mas também de tecnologias que a agronomia me favoreceu, né, de estar buscando para os produtores. Então, tem uma pequena diferença, eu acredito que sim,
mas é nada como mostrar o nosso conhecimento e estar no mesmo nível que eles, porque eu também tenho muito a aprender todo dia com os produtores. Você foi aclamada, você foi eleita e sugerida como a presidente justamente com essa visão que o pessoal tem aí de inovação e de colocar um pitaco do feminino no processo. Isso é muito interessante. Ali, princípios de empreendedorismo na tua propriedade também valeu nesse sentido? Foi fácil para você dizer assim, pai, mãe, quero mudar algumas coisas aqui na propriedade? Como é que você viu esse momento de inovação aí para a tua vida e na tua família, na tua propriedade? A inovação, ela foi uma consequência dentro da nossa propriedade, né? Eu trabalhei por muitos anos fora de casa, voltei para a propriedade há aproximadamente 5 anos, e o começo ele foi um pouco difícil, né? Porque meu pai sempre tinha as mesmas ideias, então, junto com a minha mãe, nós conseguimos introduzir várias tecnologias, ferramentas que auxiliam hoje meu pai a estar à frente, então, da viticultura, e hoje ele agradece, né, por ter, primeiro pelo seu sim, né, eu agradeço ele pelo sim, né, e ele também nos agradece hoje para a gente ter conseguido levar isso para dentro da propriedade, porque tecnologia e inovação, elas vão transformando o ambiente que tu está inserido, né, e não é diferente dentro da nossa propriedade, e todos que estão abertos a isso, né? Exatamente. Então, o início não foi fácil, obviamente, mas assim, hoje é só gratidão pelo sim dele e a gente ter conseguido trazer as inovações para dentro da propriedade. Vocês abriram para o turismo, recebem pessoas para fazer a vindima, o que é que rola aí? Sim. Nossa família, principalmente a família da minha mãe, ela sempre foi uma família muito empreendedora. Começou lá com a minha avó, que era cozinheira de comunidade, e a minha mãe, para agregar a renda à família, começou a produzir massas. Então, nós abrimos uma pequena agroindústria em 92 e começamos, então, a produção de massas. Nós gostamos de estar sempre à frente, inovando isso, né? Como mulheres na família, então, a família sempre teve esse viés de empreendedorismo. E em 2006, eu e minha mãe, nós pensamos na possibilidade de começar a atender amigos, e isso foi virando uma rotina, e em 2011, então, nos inserimos no turismo em Bento Gonçalves, e a partir de então, começamos a criar diversas experiências. Por isso que hoje nós somos referência em experiências e não somos um restaurante tradicional. Nós proporcionamos, como tu falaste, a vindima. A vindima é a essência da nossa propriedade, é o que o meu pai sempre fez, o que minha mãe sempre trabalhou. Então, a viticultura é o carro-chefe da propriedade e é uma das principais experiências que nós trabalhamos aqui, onde o turista vem, ele faz desde a gastronomia, que é o almoço típico servido e produzido pela família. Depois, então, nós vamos para a propriedade, explicamos todo o processo da colheita, eles têm a oportunidade de colher, de degustar a uva no parreiral. Fazemos a pisa das uvas, que é o método antigo que os nossos imigrantes produziam o vinho, então a gente retrata isso, e eu digo que pisar nas uvas é muito mais do que o pisar nas uvas, é uma conexão que a gente tem com o nosso passado, com a nossa história, e tudo isso a gente consegue fazer com que o turista tenha essa vivência. É uma terapia, na verdade, né? E toda a pisa das uvas a gente acaba entrando na brincadeira, porque é uma brincadeira, mas acaba sendo uma tradição da família. E, ao final, ainda encerramos com o merendim, que é o tradicional lanche dos italianos. Então, nós temos uma programação aí de 4 horas, especial da vindima, e a nossa vindima, é importante a gente falar, né, Ale, que ela é sazonal. A gente não tem vindima o ano inteiro, né? É agora, né? Vai começar. Exatamente. Começamos em dezembro, janeiro, fevereiro e meados de março. Então, às vezes as pessoas... eu quero fazer vindima no inverno. Não, o inverno são outras experiências que nós também temos na propriedade. Trabalhamos com oficinas de capelete, levando um pouquinho da tradição também e fazendo o cliente colocar a mão na massa. Porque hoje a gente percebe o quê? A gente percebe que as pessoas, elas encontram tudo pronto. E o fato da gente poder oferecer uma experiência onde o cliente vai, desde colocar a mão na massa e experimentar o que ele produziu,
isso acaba também criando uma conexão, uma satisfação que muitos clientes acabam, no dia a dia, na correria do dia a dia, não conseguindo proporcionar isso, né? E quando a gente fala em família, e a gente traz aí famílias com crianças, essa ligação de estar trabalhando, produzindo junto o alimento, isso é algo único e que nos enche de orgulho da gente poder estar proporcionando isso, e principalmente que mostra, né, que a conexão da família é fundamental. Ali, qual foi o maior desafio como empreendedora, mesmo tu estando no teu ambiente, no teu, digamos assim, no teu território, entendendo do teu negócio, né? Mas sempre tem um desafio, sempre tem algo assim, nossa, eu não tinha me dado conta disso. Qual foi o momento mais assim desafiador que vocês passaram aí, nesse sentido de botar o negócio de vocês em prática de atendimento ao público? Ale, o nosso desafio ele é diário. Quem trabalha com turismo, quem trabalha com experiências, a gente vive todos os dias um desafio. Dentro da propriedade não foi diferente, né? As próprias vivências que a gente proporciona, a gente sempre tem que entregar a essência. Então, no começo, a minha mãe e meu pai falavam, Mana, vai ser difícil, porque a gente não sabe falar direito, a gente não... Eu digo, vocês não precisam falar direito, vocês precisam dizer o que vocês fazem, com a naturalidade que vocês têm. Então, para mim, no começo foi difícil fazer eles entenderem que eles eram os protagonistas sem inventar nada. Capazes. A essência deles foi fundamental para a gente poder introduzir essas experiências, mas, acima de tudo, o nosso dia a dia, a gente lida com previsões climáticas, a gente tem esses desafios, eu digo que toda semana é uma nova semana, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E estar sempre inovando, e dentro da nossa propriedade, a gente precisa, dentro dos nossos negócios, melhor dizendo, a gente precisa estar sempre entregando algo de melhor. Eu sou uma pessoa que me cobro muito em relação a isso, porque o cliente que ele vem até você, ele precisa sair daqui com aquela experiência que ele veio procurar. E para ele ter isso, a gente precisa fazer uma entrega do que a gente está se propondo, né? Então, todos os dias é um desafio. Caliandra, me conta como é que é conciliar ser produtora rural, ser produtora de frutas, né? E ser também uma professora de artes marciais. Isso é diversificação total. E isso qualifica também o teu lado empreendedor no processo e tecnológico também, né? Como é que tu vê isso? Atrapalha, ajuda ou foi uma necessidade? Como é que entrou isso tudo na tua vida? Bom, eu acho que não foi assim, uma questão de necessidade. Eu acho que, às vezes, eu gosto de pensar que o universo conspira a nosso favor para algumas coisas, né? Então, assim, eu saí da propriedade, né? Eu sempre morei com os meus avós. E aí eu saí para estudar, fiz faculdade e fui morar na cidade, né? Então, nesse meio tempo, conheci o meu marido, nós começamos a namorar. E aí eu já estava na academia nessa época, né? Começando como aluna ainda. Então, nós nos conhecemos e em 2021, em função da pandemia, os empreendimentos, né, fecharam. E o meu avô também, na época, não estava muito bem, então decidimos retornar para a propriedade para ficar com eles e ficamos por aqui. Aí, então, com a academia fechada e morando na propriedade, a gente decidiu, então, se dedicar mais à propriedade, se envolver na propriedade. Então, meu marido começou a ajudar na parte braçal, né, na questão, assim, de ir para debaixo das parreiras, das videiras, ver como é que era feito o processo, assim, né, de estar ali auxiliando. E eu fiquei, assim, na reserva, né, por trás dos panos aí, estudando, vendo como é que fazia, o que era possível ajudar. E a gente foi se envolvendo bastante. Com o passar do tempo, então, a gente acabou conciliando, né? Passou a pandemia, as coisas voltaram ao normal. Então, durante o dia, a gente está na propriedade, estamos auxiliando ali. E à noite nós temos a academia, as nossas turmas, então, de artes marciais, que é o Taekwondo e o Hapkido. Então, a gente consegue, assim, conciliar bem. É uma rotina corrida.
E você consegue conciliar tranquilamente, Cá? Sim, nesse dia a dia a gente consegue conciliar. Eu gosto bastante porque durante o dia, então, eu tenho essa disponibilidade de estar presente para resolver essas questões burocráticas, né, de contratação de mão de obra quando é época, de ir até o sindicato, então, pedir auxílio quando necessário. A gente participou, então, né, criamos ali, vamos dizer assim, consolidamos o projeto AME, que é a Aurora Mulheres Empreendedoras. Então, na parte do dia também a gente pode fazer as reuniões, pode fazer os encontros. Então, fica bem viável esses horários de trabalho. Bacana. Campo e Batom, programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Você também é empreendedora do campo? Diz aí de onde você está falando, qual é a sua principal dificuldade. Aproveita e já troca uma ideia aqui com as meninas. Deixa o seu recado aqui nos nossos comentários de Campo e Batom. Senar, quem trabalha na indústria, no comércio ou no sistema financeiro abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor. Senar RS, a força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, nosso apoiador aqui em Campo e Batom. Rubiane, aí no teu município, né? Tem o destaque da produção de peixe, que eu queria que você falasse um pouco mais como é que o município que está no meio de tanto produtor de uva, né, que é característico aí, Pinto Bandeira, inclusive se caracteriza como um dos melhores produtores de vinho, né, do mundo. Como é que é produzir o pêssego de mesa? É tipo exportação? Fala um pouquinho da tua propriedade para nós. Sim, aqui em Pinto Bandeira a gente tem o destaque dos espumantes, né? Pinto Bandeira foi concedido com a denominação de origem do espumante Altos e Pinto Bandeira, que é Isso, a primeira... espumante, não é vinho, é espumante. Isso, é a primeira denominação de origem exclusiva de espumantes do Novo Mundo. Então, com isso, Pinto Bandeira, né, subiu para um outro patamar de qualidade desses espumantes, e isso com certeza afetou um pouco a produção de frutas, porque primeiro que teve uma valorização das propriedades aqui, né, das terras para venda, né, e de busca também de vinícolas interessadas em obter, né, a denominação de origem aqui, porque a uva precisa ser produzida dentro da área geográfica delimitada, né? Então, é claro que para os produtores de pêssego isso afeta um pouco, né? Nós temos áreas de produção dentro da denominação de origem, bem próximo das vinícolas da Dom Giovanni e da Gais aqui, mas a gente fala, né, que o nosso negócio é fruta, então a gente continua produzindo pêssego, caqui aqui próximo da empresa, mesmo estando em meio aos vinhedos da denominação de origem, né? Mas a gente tem visto dos anos para cá uma pequena diminuição da produção e do plantio de pêssego, porque é uma cultura muito sensível, né, para colheita, é sensível ao excesso de chuva, é sensível à falta de chuvas, exige muita mão de obra. Eu falo que as nossas mãos passam pelo pomar muitas vezes ao longo do ano, né? O vinhedo também tem, mas é menos, né? A gente tem que tirar todo o excesso de frutas com a mão, fazer a poda manual, a colheita manual. A gente não tem nada de intervenção de máquinas hoje que nos auxiliam nesse processo. É tudo feito com o trabalho do agricultor na mão mesmo. Então, isso acaba demandando muita mão de obra e muito cuidado, né? E nas uvas, o pessoal tem visto que, com a denominação de origem, as uvas que são exigidas, por mais que tenha que ter um cuidado diferente de uma uva comum, né, para esse tipo de produto, ainda assim, o preço, a remuneração que é feita é vantajosa para eles. Então, mesmo tirando as vinícolas que já estavam aqui consolidadas, né, que introduziram, digamos assim, a denominação de origem, a gente tem outras cooperativas que também têm remunerado melhor os produtores. Acredito que muito em função das exportações, né, que começaram a crescer, de outras vinícolas fora daqui de Pinto Bandeira, mas que tem plantação aqui. Então, acabou que a remuneração da uva acaba sendo, no saldo final, né, vantajosa. Então, quem já tinha essa tradição de cultivo, de produção da uva, realmente
alguns produtores de pêssego saíram do pêssego e foram só para uva, né? Associados à Aurora, tem alguns casos aqui que aconteceu isso. Eles saíram totalmente do pêssego, eliminaram toda a propriedade, fazendo a transição tudo para uva vinífera, né? E isso afeta um pouco, assim, a gente teve uma queda de em torno de 100 hectares de produção de pêssego em Pinto-Madeira aqui nos últimos, acho que nos últimos 3 anos do censo, mas isso ainda tem, eu acredito que seja uma seleção de deixar os produtores que estão interessados em produzir praticamente só pêssego, né? Porque a gente tem pêssegos tardios que vão até janeiro a colheita, então acaba que o pessoal quer terminar logo o pêssego para começar a uva, né? Então, acaba conflitando, de certa forma. Isso, então, alguns produtores têm selecionado melhor as variedades para ficarem mais tranquilos para se preparar para a safra da uva e uma não interferir na outra, né? Em questão de mão de obra, de tratamentos fitossanitários e tudo isso. Mas, em termos do pêssego de Pinto-Bandeira, né, que é o que a gente está buscando agora o diferencial, a gente tem esse mesmo terroir, né, que seria do espumante da DO, que é produzido aqui, mas eu sempre falo que eu acho que o diferencial, principalmente de Pinto-Bandeira, é pelo manejo que é realizado pelos produtores, muito isso dessa cultura nossa italiana, né, descendentes italianos, que trabalham muito para buscar a melhor qualidade possível, e depois o trabalho de classificação também, que hoje a empresa que eu faço parte da associação, a gente é produtor, classificador e distribuidor de frutas. Então, a gente faz todo o processo de classificação também, a gente tem 2 packings que fazem classificação, e esse também é um diferencial, porque no resto do Brasil, a maioria dos estados trabalha fruta a granel, não trabalha em caixa com bandejas. Então, realmente, também tem um trabalho que é diferente aqui em Pinto-Bandeira, de colocar essa fruta na bandeja e ter todo um manejo diferente, uma organização da cadeia mesmo, que acho que a gente se consolidou como o melhor pêssego do Brasil por isso. Qual é a parte que você mais gosta de trabalhar de todo o processo de produção de pêssego e de frutas? A época que eu mais gosto é da poda, porque a florada é lindíssima, né? E é mais por essa questão que eu mais atuo, né, como agrônoma, né? Porque essa época eu fico na classificação, que é claro que o que a gente mais gosta é da safra, né? Do agito, da época de classificação, de expedição, que tudo acontece, né? Mas assim, a época que eu mais gosto do campo como agrônoma é a florada, porque é o que a gente vai estar definindo, né? A poda e florada, que é no mesmo momento, né? Que a gente vai estar definindo a arquitetura da planta, a estrutura dela e definindo a safra. Depois, é claro que tem o raleio, a gente vai tirar o excesso de frutos, né? Que vai estar na planta. Só que esse é o momento que a gente já está em transição, né? A gente já está começando outras safras aqui também, como dos citros, né? Então, como agrônoma, seria esse momento, mas profissionalmente, para mim, no que eu atuo na empresa, com certeza a classificação, a gente vê que todo o trabalho do ano chegou aqui com aquela fruta de qualidade e que a gente está atendendo o cliente, ele está satisfeito e que está vendendo muito, e aí sim que a gente encerra, né, todo o processo que a gente fez durante o ano todo. A gente sempre fala, né, que quando os preços começam a cair, a gente sempre fala, a gente está entregando o nosso trabalho do ano inteiro aqui, né. A gente trabalhou... O pêssego de vocês vai mais exportado, fica mais interno, para onde ele vai? Não, é no mercado interno. A gente ainda não teve nenhuma exportação de pêssego, a gente teve um pequeno trabalho com caqui, exportação, mas o pêssego, a gente tem trabalhos agora, né, que eu até comentei contigo, que estava atuando junto com a AgroBR, para começar alguma coisa de exportação do pêssego, mas no momento é no mercado interno, e a gente é abençoado no Brasil, porque a gente tem um mercado consumidor gigantesco, que absorve todo o nosso produto, e produto, assim, do mais miúdo até o mais graúdo, né, que a gente vê... Eu tive a experiência de fazer um estágio de 2 meses no Chile, né, e praticamente os nossos calibres do Brasil são todos descartados lá, porque eles vendem só a fruta bem graúda para exportação, né. Então, aqui a gente é abençoado por ter consumidor para todo esse tipo de produto, e o manejo que a gente faz aqui é muito mais simples, muito, muito mais simples do que o que eles fazem lá. Então, eles vêm para cá... Ou seja, usando tecnologia, bem nesse aspecto aí, muito bacana, muito legal.
Caliandra, vamos falar um pouquinho sobre liderança feminina, gestão de grupos femininos. Eu sei que tu és vice-presidente aí de um grupo forte conduzido pela Vinícola Aurora, que está trazendo lideranças femininas como a Alexandra também para dentro desse processo, né? Como é que tu vê o impacto da união do feminino? Que impacto essa união causa na fruticultura hoje, nas pequenas propriedades? Então, Alessandra, eu acho que esse projeto veio assim com um ar muito importante, né? Porque a nossa visão ali, a nossa missão é que ele acabe se tornando um projeto pioneiro na parte das uvas, né? Como cooperativa, dentro de cooperativa, de estimular essas mulheres a serem empreendedoras e se verem como empreendedoras. Porque quando o projeto surgiu com a ideia de que viesse como uma segunda renda para a família, né? Que as mulheres não dependessem apenas da uva para se sustentar. Como a maioria tem agroindústria, gosta de fazer biscoito, massas, essas coisas, né? Artesanatos. Então, a ideia era que elas se criassem o seu próprio negócio. Então, o projeto da AME Mulheres Empreendedoras veio com esta ideia, né, de ter uma segunda renda, mas também que elas consigam se enxergar como empreendedoras na própria propriedade. Porque às vezes a mulher na propriedade não se enxerga como dona de um negócio, né? Parece que é tudo muito simples. Eu tenho uma propriedade, eu tenho ali, né, o meu pomar, as minhas uvas, e é isso aí. O meu marido trabalha e é uma coisa comum, né? Mas assim, e o que eu faço é superficial. O que eu faço é pouca coisa, as bolachinhas, o bordado, isso aí não valoriza, né? Então a proposta acho que é dar valor àquilo que se produz e àquilo que ela está fazendo unicamente, porque é algo único, certo? Exatamente, a ideia é bem essa, é valorizar a mulher, que ela consiga se ver, né, como uma empreendedora, porque muitas vezes a gente percebe assim que ela não se valoriza, não se enxerga, às vezes se menospreza por ser uma mulher do campo, né? E eu admiro aquelas mulheres que a gente conhece aqui, que tem ao nosso redor, que vão para as parreiras, sim, não tem ali uma segunda renda, vamos dizer, não tem o seu negócio, mas vai trabalhar embaixo das parreiras maquiada, vestida, com a autoestima em dia, sabe? Porque é se enxergar. E com o passar do tempo, a gente tem visto a cada encontro que as mulheres têm se sentindo empreendedoras, estamos se vendo como mulheres, se valorizando. Acho que o programa, assim, além de disponibilizar os cursos que a gente tem, né, de gestão de negócios, de marketing digital, desses encontros, né, para ter a certificação, ele é um projeto de acolhida e autoestima, para colocar essa mulher no centro do seu negócio, da sua propriedade. Ali, você participa desse projeto aí, desta comunidade aí da Aurora, eu acho super legal. E eu queria também aproveitar, te perguntar qual é o conselho que você dá para outras jovens que estão no campo, sonham em empreender, estão hoje no campo, né? Ou seja, saíram, de repente estudaram que nem você, voltaram. Que conselho você dá para essa jovem futura empreendedora? A mulher, ela sempre foi vista como um apoio dentro da propriedade. Hoje, a mulher já é uma liderança. Então, ela acaba tendo esse protagonismo diferente pela sua sensibilidade, por estar trazendo essa inovação. Então, para as futuras empreendedoras, né, a gente sabe que a sucessão, ela é um processo dentro da propriedade que ele precisa ser... Porque a gente chega com as ideias e as pessoas, né, os pais nos dizem assim, mas a gente sempre trabalhou desse jeito e sempre deu certo. Como é que tu tá vindo de fora agora e isso vai funcionar? Então, ele é um processo, além de tudo, doloroso dentro da propriedade, porque ele precisa passar pelo processo da aceitação, da maturação, e a gente precisa provar que aquilo dá certo. Então, a gente não pode desistir, persistência acima de tudo, a boa conversa, mostrar que o estudo, a qualificação, ela veio para nos auxiliar. Tudo que era feito de uma maneira, ele pode continuar sendo feito dessa maneira, mas daqui a pouco com uma tecnologia melhor, com uma inovação, um olhar diferente, né?
a Ruby trouxe muito nessa questão de que todo produto ele é aproveitado, né? Então, isso acaba sendo uma gestão também dentro da propriedade, porque se eu olhar só para um mercado que só quer o meu produto, o meu melhor produto, como que eu faço com o restante do produto? Então, isso também é uma gestão. E se conversado dentro da propriedade, a gente consegue ter os melhores resultados, né? Então, acho que persistência acima de tudo, e trazer inovação para o nosso lado, a tecnologia nos auxilia muito, e mostrar para os nossos pais, enfim, né, quem está na sucessão aí, que tudo é possível. Caliandra, como é que você vê e o que você dá de conselho para essa nova futura empreendedora jovem? Pois então, acho que a Alexandra já falou bastante, né? Uhum. Acho que na sua primeira pergunta também, como eu concilio o Hapkido, né, as artes marciais, com a propriedade. Eu acho que um dos princípios aí que a gente tem no Taekwondo, né, no Hapkido, é a persistência. Então, essa é a palavra-chave, ser persistente. Porque no começo não é fácil, né? A questão, mudar é difícil, mudar a visão é difícil, provar que existem outros meios para chegar no mesmo resultado ou até resultados melhores, eles existem, né? Que não precisa ser sempre assim. Então, é questão de persistência. Criar conexões, sim, né? Ter informação, conhecer pessoas, ir nas feiras. Cada vez mais a gente vê as mulheres participando dessas feiras. Então, estar lá, sem ter vergonha, perguntar, questionar. Acho que ter essa conexão com pessoas. Quando tu conhece as pessoas, tu começa a criar uma rede de informação. E aí, quando tu precisar daquela ajuda, tu vai saber para quem pedir. Então, assim, é ser persistente e comunicação. E criar uma rede aí de informação, de pessoas que possam te ajudar, que possam te auxiliar. Botar a cara mesmo a tapa, assim. Se E é exato, né, Cali? Acho que é um dos pilares dentro do projeto AME que nós temos, é exatamente isso, né? Incentivar essa mulher ou essa jovem empreendedora, porque também o projeto atrai os jovens, as jovens empreendedoras, é mostrar essas diferentes oportunidades que se tem. E aquele velho ditado, né, gurias? Quem não é visto não é lembrado. Independente da situação, do momento, no que tu estiver, a gente precisa ser visto. Então, a participação, e às vezes tem que ser um pouco metida, né, gurias? Eu acho que a gente, além de persistente, é ser metida mesmo, né? Eu nunca vou me esquecer que a primeira vez que a minha mãe participou de uma reunião de núcleo da Cooperativa Aurora, e foi quando a gente teve a primeira tecnologia de drone chegando nas propriedades. A minha mãe chegou em casa e ela disse assim, Mana, se fosse nós trabalharmos com o drone, eu falei, seria o sonho, né? E aí foi quando nós começamos tudo isso, esse trabalho junto ao meu pai, né? Mas então, é esse desafio, essa visão. A minha mãe foi para o encontro, ela chegou, ela me falou, e aí eu digo, mãe, vamos trabalhar com essa possibilidade, porque ela vem para resolver uma série de problemas, né? Porque quando a gente trabalha com produtos dentro da agricultura, a gente sabe, tem toda a questão de perigo, trator, a gente conseguir... O drone facilita um monte. É vida, é vida. E quando a gente cogitou a ideia de trazer o tratamento para dentro da propriedade, eu logo imaginei, bom, já vou receber mais um não, né? Assim como outros nãos, né? E foi a nossa surpresa, ele, vamos testar. Foi aí que eu disse, a gente fez um belo de um trabalho, né, de conscientização, né, e meu pai aceitou, e hoje a gente tem, né, trabalha com o trator também, mas toda a nossa pulverização, ela é feita com drone. Então, ali a gente fala de persistência, da participação, porque se minha mãe não tivesse ido nessa primeira reunião e ter entendido do processo, a gente talvez não teria isso já na propriedade, né? Então, como a Kali colocou, a importância da participação. Ah, mas eu vou lá, não entendo de nada. Não precisa entender, mas precisa participar. Eu acho que isso também é extremamente importante. Mulher é sinônimo de tecnologia e inovação na propriedade rural. Só deixar e dar o espaço para ela para acontecer, não é mesmo, Rubiane? Me conta,
Que dica aí para finalizar? Que dica você deixa, então, para quem está querendo empreender, quem está querendo o cargo da liderança, quem precisa ser escutada, ser ouvida? Antes de você falar, eu quero deixar aqui o convite Tecnovits, de 3 a 6 de dezembro, linha do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, a maior feira de tecnologia para fruticultura e vitivinicultura do Brasil. A Ruby vai estar lá, né, Ruby, também? Conta para a gente que conselho você dá para a gente encerrar aqui o nosso programa. Sim, eu estava ouvindo elas aqui e pensando que como os nossos desafios são sempre os mesmos, né? Esses conselhos que a Caliandra estava dando, eu dei uma palestra na escola essa semana falando sobre a minha trajetória e eu falei basicamente o que ela disse, que é de a gente estar em todos os lugares, em todos os eventos, conhecer as pessoas, não ter medo de perguntar, né? E realmente a gente tem muito esse desafio, né, que a mulher é mais tecnológica, né, até eu estava comentando que eu gosto muito de ouvir podcast, eu vi esses dias que o WhatsApp geralmente começou em todas as casas pelas mulheres, né, principalmente no interior, ainda tem hoje alguns produtores que o produtor não tem WhatsApp, a gente tem a mulher que vai passar para casa para ele. Então, nós temos essa facilidade, esse quê de tecnologia de levar para casa, né? Então, realmente, é um desafio. A gente geralmente ouve um não, porque a mudança ela é difícil, né? Mas a gente tem que mostrar como resultado. Quando a gente traz isso, fala, me dá uma oportunidade, vamos tentar, vamos ver como é que vai ser. Se não der certo, a gente só volta como era antes, não vai ter um prejuízo absurdo. No máximo, a gente vai ter um aprendizado. Então, realmente, isso é muito do que eu também enfrento no dia a dia, de aos pouquinhos tentar sempre mudar alguma coisa. E eu tenho muito isso de vamos fazer uma mudança. Se a partir de hoje isso faz sentido, a partir de hoje é isso. E se não faz sentido, só volta, né? Eu gosto muito de mudar as coisas como elas estão feitas, porque a gente sempre pode melhorar, né? Aonde tem oportunidade de melhoria, tem oportunidade de crescimento. E a mulher tem muito esse olhar de ver as coisas que podem ser melhores. Então, esse é o conselho que eu deixaria. E, com certeza, para conseguir trazer tecnologias diferentes, participar de eventos diferentes, se colocar em lugares onde tu vai ter a oportunidade de conhecer essas tecnologias, essas formas de fazer o trabalho melhor, né? Muito bom, meninas, que programaço, vai ficar gravado aqui para você assistir, fazer seus comentários, suas perguntas, manda aqui seu contato para Campo e Batom, e a gente quer ficar por aqui, convidar todo mundo para estar na Tecnovits de 3 a 6 de dezembro, lá no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Essas mulheres maravilhosas estarão lá, mostrando como o lado feminino interfere na tecnologia da produção de frutas. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Microfones sempre abertos aqui em Campo e Batom para a participação de vocês. Que seja a primeira de algumas que vocês venham aqui. Campo e Batom fica por aqui. Até a próxima edição. Nos vemos aqui no canal da Mulher Rural Brasileira. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.